Estamos num momento tão especial, porque esse é o Santo Sábado do Senhor. De uma maneira, recordando o que o Senhor veio fazer por nós. E de uma das histórias mais importantes que eu acho, né, impactantes, para mim essa história é bem significativa. Se encontra João capítulo 18, o encontro de Jesus com Pilatos. Felipe, tem como depois você colocar para ali, tem que passar para não ficar toda hora falando assim, passa para mim, né? Mas só que vai colocar daqui a pouco, tá bom? Um dos encontros mais significativos para mim, Pilatos se encontrando com Jesus. Se tivermos que definir a história com uma só palavra, se tivermos que colocar um título da mensagem de hoje, seria quase. Por que quase, Renan? Quase é uma palavra triste. Sabe por quê? Quase é uma palavra que usamos para suavizar oportunidades do quê? Perdidas. Quase poderia ter sido, mas não foi. E dessa maneira foi um encontro com Jesus, com Pilatos. Quase. Mas antes disso eu queria colocar algumas fotos sobre o contexto um pouquinho dessa história. Porque quando a gente vai na Bíblia, a gente tem poucos relatos sobre Pilatos. Então eu queria mostrar algumas fotos aqui sobre esse contexto, tá? Esperar um minutinho só para a gente colocar. Interessante que a primeira foto vai falar sobre a Cesareia do Mar, um local onde se encontra em Jerusalém. E se a gente for olhar as fotos ali, nesse local é uma cidade que foi construída em honra a um determinado imperador, Tibérios, né? Construída por Herodes o Grande. Isso, essa aí mesmo. E aqui nessa imagem a gente tem o que ali, ó? Quem sabe dizer o que é esse aqui, ó? Se aqui tem uns cavalos com umas carruagens, aqui poderia dizer que teria o quê? Ali, corrida, né? De carruagem com cavalos ali. Só que isso aqui é de ferro, tá, gente? Isso aqui é só Isso, também foi feito isso aqui, né? Para mostrar, para falar um pouquinho como que foi a história antes. Deixa eu ver se vai sair a palavra ali. Hipódromo. Tá certo a palavra? Sim. Isso, era um hipódromo. Corridas de cavalo. Isso. E aqui está o mar aqui do lado, tá? Aqui é a areia. Então é o costume de fazer corridas com carruagens. Cesareia do Mar. Essa cidade, na época de Jesus, funcionava como a capital da província romana, na Judéia, tá? E ali encontraram umas inscrições, tá? E essas inscrições também aqui, ó, não sei se dá para ver, tá? Ok, tá um pouco apagada, mas aqui está escrito aqui, ó, Pilatos. Nome Pilatos, construído em honra a Tibério, o Pôncio Pilatos, prefeito, né, da Judéia, se encontrou em Cesareia Marítima, cidade construída em honra ao imperador Tibério. Pedra, né? Ali essas pedras. Interessante. Essa aqui já é do museu, tá? Tem aqui o nome de Tibérios, tem o nome de Pilatos, e aqui que foi tomada, né? Tirada, né? Só que ela está um pouquinho apagada. Então temos alguns relatos um pouquinho sobre esse personagem, tá? Porque a arqueologia e a história nos ajuda a contar algumas coisas que talvez está encoberto aonde? Na Bíblia, ok? Mas vai comprovando um pouquinho sobre esse personagem, ok? E nesse local ali, foi encontrado também alguns dizem que pode ser a igreja evangélica, a igreja católica, muçulmana, porque lá em Jerusalém, né, eles não, tipo assim, tem certos locais que eles falam o seguinte, é para todos, tá? Então foi encontrada uma inscrição, tá, nesse local. E alguns dizem que foi a prisão de Cristo. Okay? Mas não sabemos certo se foi ali, tá? Só que as pessoas dizem ser isso. E a outra foto era aqui, ó, nas cavernas, onde tinha o quê? As prisões daquela época. E interessante que, como nós temos em algumas cadeias, presídios, a gente tem um sistema penitenciário, correto? Claro que alguns lugares, né, eles são bem, né, difíceis. Mas na época de Jesus, um período até antes, as cadeias, né, o local era colocado nas rochas. Claro que não tinha essa escadinha,
E ali nós temos o quê? Como que era, a pessoa era colocada. A gente vê que tem um cadeado aqui, lá no fundo tem um fosso. Além de ela ir para uma rocha ficar presa, ela ainda era colocada ali. Não tinha um sistema penitenciário. Naquela época as pessoas tinham duas coisas que eles esperavam. Eles ficavam ali esperando a liberdade ou a morte. Hoje a pessoa tem um sistema penitenciário, pode ficar até um bom tempo, 5, 10, 20, 30 anos, ou então uma vez, como nos Estados Unidos, prisão de perpétua. Em outros casos, morte também. Mas naquela época não tinha esse sistema carcerário, ok? Então aqui a gente vai mostrar uma outra, que aparece o seguinte, tem uma inscrição interessante aqui, que vem falando sobre essa prisão. João, interessante que ele fala que esse local aqui era pretório. Pretório. E nessa inscrição nós encontramos, nessa inscrição tem a palavra que está aqui em grego. Quem que é bom de inglês aí? Começar ali, né? Alguém pegou assim. Mas vamos, eu não sou bom de inglês, mas aqui está o seguinte: a palavra foi filaquês, tom seton, caiton, barrabás. Prisão de quem? Dos ladrões e de Barrabás. Então, a Bíblia em si, ela traz um pouquinho dessa história. E alguns achados nos mostram a veracidade desse personagem e desse contexto, tá? E aqui é interessante, nós temos, lembra que João ali, a gente vai estar lendo a partir do verso 28, ele fala que esse local era um pretório, ou então enloçado, ou talvez bem conhecido por muitos, igual local da caveira. E ali nesse local também tem essa palavra, né, que é Mistópolis, enloçado, Gólgota, vários significados. E aqui quem consegue ver essa pequena aqui, né, um pequeno desenho aqui feito aqui no chão. Na minha época eu falava que a gente jogava, era, uns falam que é peão, né? Peão, né? Na minha época eu falava finca, pegava um prédio, tá, não sei fazer isso, né? É uma brincadeira bem simples, mas nos meninos, né? Eu já vi meninas brincar também. Pegava algo de madeira, colocava num preguinho, afiava e jogava no chão. E o que ele fazia? Riscava, né? E escrevendo, né? Impossível, né? Alguma coisa assim. Então aqui também tinha. Só que sabe o que a Bíblia fala? Que esse local era Mistópolis, pretório. E aqui se jogava sorte para quê? Para saber com quem ficaria com as roupas dos prisioneiros. Eles ficavam guardando os presos e eles ficavam jogando. E a Bíblia fala que quem lançava sorte sobre as roupas de quem? A Bíblia fala que eles, os soldados, lançaram sorte para saber quem ficaria com quem? Com as vestimentas de Cristo. Então, um pouquinho dessa história, queridos, que se jogavam ali esperando o preso ser condenado ou ser o quê? Liberto. Mas no caso de Jesus, ele foi o quê? Condenado. Eles se jogavam, né, sorte sobre isso. Então, a Bíblia também fala que Barrabás era um ladrão, era um guerrilheiro. Alguém que fez algo tão mal para ser condenado o quê? A morte de quê? Interessante que eles tentaram tirar o jugo de Roma por duas oportunidades. Durante mais ou menos o século I e por ano 135. Por duas vezes fracassaram e por mando de Roma foi uma matança imensa. Então Barrabás não era simplesmente preso comum, era um delinquente, um malfeitor. Tá? Então a gente tem um pouquinho sobre essa história, esse contexto. E aqui, queridos, o Evangelho traz essa história de 2000 anos aproximadamente atrás. Mas a gente vai para o texto agora, tá? Só para a gente ter um contexto dessa história. João capítulo 18, verso 28 em diante. Bom? Capítulo 18, verso 28. Quando encontrarem, bom? Digam amém. Se não encontrarem, a gente aguarda. Bom? Amém todos? A Bíblia diz o seguinte, verso 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o quê? Para o pré. Lembra que a gente mostrou aquela imagem ali, que era o pretório? O local onde eles jogavam sorte, o local onde eles esperavam o que para ser julgado. Então, está bem batendo em si com o que eles acharam e
com o que a Bíblia diz. Tá? Interessante, vou falar novamente. E era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer o quê? A Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhe disse: que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhes: se esse não fosse o quê? Malfeitor, criminoso, não o entregaríamos. Replicou-lhe, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa o quê? Vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não é lícito matar ninguém. Interessante, pessoal. Bem cedo, de madrugada, antes que a cidade ficasse em alvoroço, antes que as pessoas que seguiam a Jesus tivessem uma reação, foram bem cedo a Pilatos, o governador, o lugar onde ele administrava a justiça, diante das sentenças, né? E foram ver bem cedo, porque Jesus começou a ser o quê? Um problema para eles. Sua liderança crescia cada vez mais pessoas o quê? O estava seguindo. E havia chegado o momento de tirar Jesus daquela posição. Então, conforme a lei judaica, acusava ele de quê? De blasfêmia, querer se passar por Deus. E diante da lei romana, de ser um insurreto, fazer-se passar por rei. Esse disse ser o rei dos judeus. Acaso há um lugar para rei? Esse lugar é de quem? De César. E vão bem cedo, e Pilatos se levanta de mau humor. Os historiadores descrevem Pilatos como um homem cruel, obcecado, desprezava os costumes judaicos, não gostava dos judeus. O homem acostumado a fazer o que queria, e que nem importava em fazer o quê? Justiça. E bem cedo, vamos. E Pilatos se desperta, Ellen White diz, com a ideia de despachar rápido ao preso. Se levantou de uma monte, não está fazendo. Não queria perder tempo com aquilo. Então, assim queria assinar o quê? Um termo e despachar. Escreveu uma sentença de morte e estava pronto. Mas quando ele sai e olha esse homem que estava diante dele, à sua frente, algo muda. Muitas vezes Pilatos havia o quê? Visto vários tipos de presos, porque era a função dele. Mas quando ele vê esse homem com as mãos amarradas e observa de cima a baixo, ele se dá conta imediatamente que o homem que está à sua frente é inocente. E o Espírito de profecia diz o seguinte, que quando Pilatos olha para Jesus, não viu em seu olhar nem ódio, nem rebeldia e nem desafio. Se não viu um homem com rastros de bondade e nobreza. Um homem que em seu porte, diz Ellen White, que levava a assinatura dos céus. Assim que algo fica bem claro para Pilatos na entrada ali, naquele pretório, é que o homem que tem diante dele é inocente. E porque por ciúmes e por inveja estão levando para o quê? Morto. E querem usá-lo como quê? Para cumprir esse propósito. E se algo que ele detestava, queridos, é ser empurrado a servir aquela corja, aquela turma, assim que ele sabe desde o começo a situação que ele tinha que jogar, que tinha que participar. Ele sabe que se quer aplicar a justiça e ser justo, o que ele tem que fazer? Soltar a Jesus, liberá-lo. E de fato, se lemos um pouquinho a história, quantas vezes, mais de 6 vezes, ao longo desse encontro, ele disse que o homem que ele manda soltar e que depois manda alguém a crucificar é inocente. Mas por alguma razão, o que acontece? Tem medo de assumir o compromisso de pagar o preço por libertar Jesus. Então conta a história que Pilatos manda chamar a Jesus. Se dá conta do complô e manda chamá-lo. Continuamos lendo. Verso 33. Aqui fala o seguinte:
Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei do... Interessante, queridos, porque no momento toda a multidão fica ali fora. Os principais, os sacerdotes ficam ali fora. E agora Pilatos tem um encontro privado com Deus dos céus. E uma das coisas que nos chama a atenção, queridos, é quando lê as Escrituras e observamos ali o amor de Deus para nos salvar. E é impressionante quando começamos a ler a Bíblia dentro do plano da salvação. Como Deus, de inúmeras maneiras, Ele quer fazer o quê? Tenta nos buscar. Em meio aos nossos prejuízos, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas incompreensões, em meio às nossas conveniências e em meio também ao que? Às nossas imparcialidades. E ali está um encontro de primeira. Pilatos e Jesus. Então Pilatos o pergunta: és tu o rei dos judeus? Observe a perspicácia de Jesus, queridos. Porque, sabem, havia várias pessoas naquele entorno, naquele cercano oriente, que, dizendo ser o quê? Messias. Então, não era raro alguém dizer ou tentar se passar por Messias. Então, durante a época de Jesus, posteriormente, proliferaram o quê? Movimentos que tinham o quê? A intenção de liberar Israel do jugo romano. E apareciam vários pseudo-messias. Então Pilatos nos chama para ver se esse era o quê? Se esse era um desequilibrado ou se ele era realmente quem dizia ser. Interessante, porque a pergunta: és tu o rei dos judeus? O verso 34 fala o seguinte: respondeu-lhe Jesus. Verso 33 ele fala, né? És tu o rei dos judeus? Verso 34. Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta? Ou disseram outros a meu respeito. Interessante. Olha o que diz Jesus. O que está querendo fazer Jesus com Pilatos? Com esse homem? Porque perguntas: és tu o rei dos judeus? Jesus está querendo dar a oportunidade de salvação para aquele homem. Tu não está obrigado a quê? A trair a sua consciência. Hoje tu tens a oportunidade de saber quem está diante de você. E quando tu pergunta se sou rei, pergunta do que escutou por aí, porque repete o que os outros dizem, ou em teu coração, na tua mente, tem o desejo de saber quem sou eu. E diz o Espírito de profecia que quando Pilatos voltou a olhar para Jesus, quando viu com a sua aparência, com as mãos amarradas, ele humilde fechou o seu coração. José de todas as nações diz o seguinte: que o momento áureo de Pilatos havia passado. O momento de sua salvação, o momento onde a sua história poderia ser escrita diferente, havia passado. Por quê? Porque decidiu negar a Jesus por causa de sua aparência. Diz o Renato: sou acaso eu judeu? Verso 35. Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim, que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é. Então, verso 37, disse Pilatos: logo tu és? Essa pergunta, como está escrito no idioma original, no grego, espera uma resposta positiva. Não está perguntando porque Pilatos duvidava de Jesus, está perguntando porque ele cria, ele acreditava, mas não estava disposto em aceitá-lo, por causa do preço que implicaria que, para ele fazer dessa maneira. Verso 37, continuando. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Verso 38. Perguntou-lhe Pilatos: o que é verdade? Tendo dito isso, voltou aos judeus e lhes disse: eu
um intento para liberar alguém que lá dentro do seu coração tu sabe que é inocente, mas luta também em seu coração porque não quer pagar o preço por fazer, quer ficar diante de Jesus, decidir por Jesus, mas não pagar o preço por seguir a Jesus. E isso não se pode. Você quer decidir por Jesus, você quer aceitar a Jesus, ficar junto com Jesus, mas não quer pagar o preço. Isso não se pode. Então Jesus passa a ser o quê? Um problema para quem? Para Pilatos. Na Argentina tem uma expressão quando fala o seguinte: quando tem um problema e as pessoas ficam jogando um para outro e não quer resolver, não, quem resolve é, quem resolve o filho, chamado papa caliente, a batata quente. Está na minha mão, esse problema não, o Jorge que resolve. O Jorge manda de volta para mim. Não, toma você, filho, você resolve. Jesus passou a ser um problema para Pilatos. Queria libertar Pilatos, mas não queria. Obrigado, amigo. Já que eu falo muito aí, já viu, né? Minha avó já é boa, né, filho? Então, Jesus passa a ser o quê? Um problema para Pilatos. Ele quer resolver o problema, mas não quer ser participante da solução desse problema. Então começa um intento desesperado para que outro decida por ele aquilo que ele nem tem vontade de decidir. Então começa a ativar alguns mecanismos para que Jesus seja liberado, sem que ele seja ligado a essa decisão. Então sabe o que ele faz? Então primeiro ele vê o seguinte: ele faz para tirar esse problema de sobre ele, passar para outro. Lucas capítulo 23. Só voltar um pouquinho. A história vem dizendo o que Pilatos fez. Lucas 23, verso 5 ao verso 7. Amém? Amém. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era Galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, interessante, é Galileu? É da Galileia? Então vai para Herodes. E interessante, a gente conhece um pouco a história. Herodes, o que ele faz? Prepara um show, uma festa, manda chamar enfermos, pessoas, porque ele queria o quê? Ver Jesus fazer um milagre. Mas Jesus não fala nada. Jesus fica calado. Jesus não estava para fazer espetáculo. O que ele estava para fazer era muito maior que isso. Assim que Herodes observa Jesus, menospreza Jesus. E o que ele faz então? Então o problema? Devolve para aquele problema. Primeiro, então, ele vê que a pessoa é inocente. Esse homem é inocente. Trouxeram ele aqui porque tem inveja, ciúmes e querem ver ele morto. Eu vou libertar ele. Eu vou libertar. Só que ele fala assim: peraí, eu não posso libertar ele agora porque eu vou ser participante disso. Eu sou governador, eu sou um comando. Então ele fala: já sei o que eu vou fazer com o problema. Eu vou deixar para que outro resolva. E qual foi o segundo passo? Voltamos lá. João capítulo 18. João capítulo 18, verso 39 em diante. Verso 39. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião do quê? Da Páscoa. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente: não este, mas a quem? Ora, Barrabás era o quê? Primeiro que ele tenta, então, essa pessoa não é inocente, não encontra nenhum delito nele. Segundo, vai para Herodes. Herodes não resolve, ele volta. Então já sei o que eu vou fazer para resolver esse problema que eu tenho em minhas mãos. Se a multidão tem um sentido comum, e eu creio que tem, o problema é resolvido. Se pensa um pouquinho
vão escolher o quê? O lógico. Sim ou não? Sim. Não. Não espere lógica da multidão, queridos. Cuidado, que não suba a sua cabeça. Nessa época de pós-verdades. Porque a mesma multidão que gritava, salve o rei dos judeus. Semanas depois estavam dizendo o quê? Crucifica-me. Essa mesma multidão, queridos, depois gritava, crucifica esse homem. Cuidado. Quando o que move as pessoas é o ódio. Porque o ódio sobe o quê? A cabeça. Essa mesma multidão não estava movida por convicção, e sim movida por quê? Por ódio. Olha a reação de Pilatos. Colocando do lado Barrabás, um criminoso, guerrilheiro, falando todas as características de Barrabás. E do lado coloca quem? Um homem inocente, que era o que fala que tinha os rastros de bondade e humildade, que levava a assinatura do Senhor. Interessante, da maneira que Pilatos até induz a resposta. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Uma multidão que pensa, o que diria? Vocês, amigos, vocês diriam se colocassem Jesus e Barrabás ao lado? O que diz o seu sentido comum? Mas quando o ódio anula a razão, para vocês verem, a multidão gritou quem? Barrabás. Desejado de todas as nações, diz o seguinte: naquela multidão havia demônios infiltrados em forma humana, e que foram os primeiros que gritaram e instigaram: solta-nos a Barrabás. Às vezes pensamos que é tão fácil decidir certas coisas. Quer ver? Toma vacina ou não toma vacina? Bolsonaro ou Lula? Já perceberam? É fácil decidir? Mas que o ódio não suba a sua cabeça. Essas pós-verdades. Então o que ele faz? Ele quer soltá-lo, dizendo que é inocente. Não funciona. Vai para Herodes e resolva ele. Não funciona também. Vou por diante de Barrabás e o que acontece? Não funciona. E a situação complica, parece que aquela batata quente está começando a queimar a mão, né? Não vai resolver, volta para mim. O problema é assim. Então, Pilatos pensa, talvez essa multidão não deu conta ainda. João capítulo 19, verso 1 ao 5. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou o quê? Açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se e lhe diziam, salve o rei do... E davam-lhe o quê? O outro evangelho fala que até cuspiram na face de Jesus. Outra vez saiu Pilatos e lhe disse, eis que vos apresento para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos, eis o homem. Pilatos pensa, talvez essa multidão não deu conta que esse homem é realmente bom. E desconcerta a resposta da multidão. Quem sabe não tem um pouquinho de vingança. Eu vou soltá-lo. Vou castigá-lo ele um pouco, para que não morra. Por isso que era contado que as chibatadas. Vou castigá-lo, porque as chibatadas eram para que a pessoa não morresse ali, mas que morresse aonde? Na cruz. Então eu vou castigar ele. E depois vou soltá-lo. E quando eles veem todo ensanguentado, golpeado, tem um pouquinho de quê? De compaixão. E verão que convém soltar a Jesus. Isso que Pilatos pensava ser uma estratégia para livrar de seu problema, terminou em um. Quando apresenta Jesus todo ensanguentado diante da multidão, ao invés da multidão sentir compaixão, misericórdia, se irou muito mais.
E começou a gritar o quê? Crucifica. Falando de como Deus, queridos, nos salva em vários contextos. Como Deus cumpre os seus propósitos. De como Ele escreve as histórias, ainda que nós não percebemos. O que está fazendo Pilatos é cumprir uma profecia sem se dar conta. Porque quando apresenta esse homem ensanguentado diante da multidão, ele diz: eis aqui o homem. Está cumprindo qual profecia? Está diante dos olhos das pessoas cumprindo a profecia de Isaías 53, verso 7. Quando ele apresenta esse homem diante a profecia que havia sido escrita muitos anos atrás, que ele foi o quê? Levado como o quê? Como um cordeiro para o matador. E o que mais? Porém ele não abriu a boca. Não abriu a boca. Queridos, e ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao quê? Ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu o quê? Procure de ser fiel a Deus, em fazer a vontade de Deus. E Deus poderá escrever o quê? Uma história distinta na sua vida e na vida da sua família. Em meio a tantas dificuldades, tragédias, maldades, cosmovisões bíblicas diferentes, homicídios, covardia, Deus está cumprindo o propósito. E essa pergunta, queridos, que Pilatos lança ao ar, é uma pergunta para todos os tempos. Uma pergunta que ecoa sempre. E não era só para Pilatos, mas se torna para cada um de nós. O que farei de Jesus, o chamado, o Cristo? O que eu farei de Jesus, chamado Cristo? O que você quer fazer de Jesus, queridos? O que você quer fazer de Jesus nessa manhã? Que tu possa fazer com que Jesus viva em seu coração. Essa é a oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. Que nesse dia seja a oportunidade que Jesus seja o primeiro na sua vida. Que todo momento que você pensar, Jesus esteja lá, centrado, com um trono na tua mente e no teu coração. Que Jesus seja o mais importante na sua vida. Porque algo que nos mostra essa história é quanto Jesus nos ama e nos busca. Mas será que está acontecendo comigo? Será que eu tive um encontro com Jesus? Estou negando a Jesus? Talvez por um relacionamento? Talvez negando a Jesus por causa do meu pai, da minha mãe, por causa dos meus filhos? Ou por causa talvez de pessoas dizerem aí fora? Será que você está negando a Cristo nessa manhã? O momento áureo de Pilatos, pastor, ele negou a Cristo por causa de sua aparência. E hoje muitas pessoas estão negando a Cristo por muito mais. Outros querem poucas coisas também. Não me importa o que está sendo trazido ali. Eu não quero participar da parte da minha, eu sou muito. Não, eu só quero a escola sabatina. Eu não vou no culto. Eu vou ficar vendo aqui de casa. Cuidado, que os simples atos da nossa vida, nós estamos negando a Cristo. Você nega a Cristo quando você prefere seguir um lado e deixar o que é certo. Não, é porque o Felipe falou comigo assim, que a Andréia falou assim, e eu vou seguir os dois. Mas o que diz a Bíblia? Ei, assim diz o Senhor. Deus nos últimos dias tem pessoas para nos ajudar, para nos influenciar a tomar boas decisões. Muitos milagres que Deus quer operar e tem feito, vem de mãos como as suas e como a minha mão. Você foi chamado para ser luz, para você ter esperança e viver essa esperança e levar essa esperança para outras pessoas. O que você tem feito da tua vida? Quando você deixa de fazer, você tem
Cristo, você é chamado para ser luz, para ser o sal. Você foi chamado para ser as mãos ajudadoras do Senhor. Não venha com filosofia, não venha com teoria, mas venha como assim diz o Senhor. Eu não posso dizer que sou cristão e ser o quê? Partidário ao quê? A política. Nós vamos usar a política. A gente pode orientar, mas não posso induzir e levantar a bandeira. Eu não posso dizer que sou cristão e aceitar muitas coisas erradas. O cristão não tem uma filosofia de vida, queridos. Nós temos uma teologia de vida. Teos, Deus. Estudo sobre Deus. É Deus que rege a tua vida. Você tem que ter a palavra de Deus. E Deus vai colocar pessoas ao teu lado para te ajudar. Mas te ajudar no caminho que você deve andar. Amém. E o caminho é a Bíblia. Às vezes, eu estou dizendo a mim, isso acontece. Quando eu estou mais animado, mais frágil, é onde eu mais preciso de Deus. Quando os problemas vêm, eu estava comentando no curso de solução. Quando os problemas vêm, que eu tenho a solução, se eu não tenho, então eu não vou me envolver com o problema. Mas se eu tenho a solução, apresenta. E deixa que você tome a decisão. Você vai tomar a decisão, mas a solução está aí. A Bíblia diz. Agora, se eu não tenho alguém para ajudar no problema, que eu fique calado. Muitas pessoas têm pregado, mas não têm resolvido. Quando Jesus abria as portas, a boca, as pessoas diziam: ninguém nunca pregou como ele. Quando você for falar de Deus, quando você for aconselhar, as pessoas olhem para você, a Cristo Jesus. Que o seu semblante seja como de Moisés, quando estava na presença de Deus. Ah, Renan, é difícil, mas não é possível. A mente de Cristo. Lembra, nós estudamos? Você foi chamado para ser luz e não trevas. Ah, eu estou cheio de problemas. Leve para quem tem solução. Porque os problemas não são maiores que Deus. Apresente Deus para Deus. Ele fala assim, ó, meus problemas, aqui, ó, eu tenho um Deus todo-poderoso, um Deus grande. Ele vai resolver. Não se limita nos seus problemas. Dê a solução maior. Nada que você viva nessa terra é maior que a graça de Deus. E Deus tem um desejo de alcançar você, teus filhos, teus pais, tuas mães, teus amigos, não importa o que. Porque lá em 1 Timóteo fala o quê? Capítulo 4, verso 10. É o nosso último texto. Eu gosto desse texto porque fala da salvação. Porque fala do propósito de Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Um texto que sempre está na minha mente. Ora, é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos sobre, porquanto temos posto a nossa o quê? Um Deus vivo, Salvador, só do Renan? Todos os homens, quando diz homens, quer dizer homens, mulheres, crianças, jovens, todas as pessoas. Cristo morreu para salvar a todos. Só que tem uma vírgula ali que ele fala, especialmente os fiéis. Agora a pergunta é: você está sendo fiel a Deus? Você está se encontrando com Deus todos os dias? Você está se encontrando e está negando a Cristo todos os dias? Queridos, que a sua vida esteja nas mãos do Senhor. Que o teu encontro com Cristo seja totalmente diferente como que foi no passado. Porque a cada encontro que você tem com Cristo, você muda. Você é transformado no quê? De glória em glória, a imagem de quem? De Cristo. Então você tem que colocar, falar: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. É a minha alimentação, o Senhor me ajude. Senhor, é os 8 remédios que eu estou praticando? Me ajude. Senhor, é o meu falar? Me ajude. Senhor, é o que eu estou pensando? Me ajude. Não entregue para as pessoas, entregue para
Cristo. Cristo, porque Ele é o único que pode te ajudar. Santificação, porque justificação e glorificação é o que Cristo fez por você, o que Ele está fazendo e o que Ele fará para você. Então, os seus problemas, eu sei que vocês têm problemas, eu também tenho. Eu não posso comparar meus problemas com você. Pode ser muitos, maiores ou menores que os seus, ou talvez até semelhantes, mas muito iguais. Porque cada ser humano é diferente um do outro. Mas uma coisa que nós temos em comum, sabe o que é? É um Deus que está no céu. Que busca você e a mim todos os dias. Não é que você foi batizado para dizer, a entrega já foi feita. Mas a decisão é todos os dias. Você sendo membro da igreja, não sendo membro da igreja. A decisão é que você leva a sua vida todos os dias para Cristo. Que Deus possa abençoar vocês. Que Deus possa cumprir um propósito na vida de vocês. E quando Cristo voltar, seja pela ressurreição, ou seja sendo arrebatado, você esteja lá. Amém. Que você, quando estiver naquele mar de cristal, você possa colocar suas coroas aos pés de Jesus e falar: Senhor, obrigado por ter me salvado. Obrigado por ter me ajudado. Porque eu decidi, naquele dia, servir a Ti. Ainda que eu tinha problemas, o Senhor me acolheu e me ajudou. Porque o meu encontro foi um encontro verdadeiro. Você é chamado hoje. O dia de salvação é hoje. Que Deus abençoe vocês. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e a família de vocês. Que vocês possam colocar na mente de vocês. Se vocês não guardarem o sermão, você necessita se encontrar com Cristo. Esse culto tem que ser hoje. Hoje é o dia da salvação. Que você não venha para Cristo por nada nessa vida. Você possa colocar Deus em primeiro, a tua família em segundo, e depois as outras. Não mais. Você e Deus, você e sua família, depois você e o seu trabalho, o seu lazer, tudo. Pense nisso. Você e Deus em primeiro, depois o próximo. Deus abençoe vocês. Deus possa fazer resplandecer a glória dele sobre vocês e que ele dê a paz a cada um de vocês. Deus abençoe vocês. Vamos louvar o nome de Deus? Vamos, Felipe, coloca o nome para nós aí. Vamos cantar aquele coro, levante a cruz? Somente a cruz de Cristo sendo levantada em nosso meio. Essa é a solução para a nossa vida. Porque não há solução nos seres humanos, mas a solução na cruz de Cristo. E essa solução que nós precisamos. A cruz de Cristo foi vergonha para alguns, mas é salvação para nós. Bem? A cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça o Pai, graças a seus pés, Cristo um dia se fez homem, vencendo a morte com poder, e com seus braços estendidos sobre a cruz nos permitiu bater. Somente a cruz de Cristo pode nos salvar. Vitorioso, Cristo Jesus, Filho de Deus, nós estamos aqui. Não correrei, nem mal. Na cruz nós somos resgatados. Levando a cruz de Jesus, proclamo o seu nome, para que toda a terra conheça
conseguiu atrair todos para o Senhor. Amém. Amém. Porque o propósito do Senhor lá no princípio era que nós tivéssemos vida, mas vida em abundância. Mas no decorrer do caminhar nessa terra, o ser humano se distanciou do Senhor. Nós sabemos que o Senhor a cada dia, na virada do dia, estava ali com um casal, ali no jardim do Éden, aproximando-se deles. Mas no momento que o ser humano pecou, esse distanciamento ficou notório. Mas o Senhor, através do sacrifício na cruz, nos aproximou do Senhor. Amém. Por isso que a tua palavra em Timóteo, capítulo 2, ali fala que o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor. Amém. O Senhor está no meio para unir tanto a Deus como ao ser humano. O Senhor ali faz a intercessão para nós. Por isso, Pai querido, continue estando no nosso meio. Que o Deus Espírito Santo possa atuar em nossa vida e que as nossas orações possam subir ao teu trono de altar e o Senhor possa interceder diante do Pai. Amém. Que os nossos problemas, nossas dificuldades sejam levados ao Senhor. E que de uma maneira especial o Senhor possa colocar pessoas ao nosso lado para nos conduzir até o Senhor. Para nos conduzir ao entendimento também da tua palavra, para que possamos estudar a tua palavra, porque é assim diz o Senhor. Que a nossa vida seja uma vida repleta, uma vida transformada, restaurada, que possamos ter a mente de Cristo, digo, crescer em estatura diante do Senhor, tanto físico, o espiritual, o emocional, e inclusive também o social diante das pessoas, para que de uma maneira especial eles possam ver na nossa face o Senhor. Amém. Que nós possamos ser as mãos ajudadoras do Senhor aqui nessa terra. Para quando o Senhor voltar, estejamos em pé, ressuscitados ou transformados diante do Senhor nas nuvens do céu. Para nunca mais nos separarmos do Senhor. Para vivermos eternamente junto do Senhor. Não somente nós, mas também os nossos familiares e nossos amigos. Por isso, nessa manhã, pedimos perdão. Se por alguma ocasião da nossa vida, no decorrer aqui, nós fizemos algo de errado. Se nós estamos em pecado, nós pedimos perdão. Que o Senhor jogue por terra tudo aquilo que não é do teu agrado. E que o Senhor possa levantar um estandarte da salvação em nossa vida. Que possamos proclamar o teu nome para todo o sempre. Até a próxima. Nós te pedimos em nome de Jesus.